Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao 3. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Meus irmãos, tremenda é essa visão que o Senhor dá para Ezequiel lá no seu capítulo 37. Imagina, meus irmãos, um vale cheio de ossos secos espalhado pelo chão, sem vida, sem esperança. Ali parecia um cenário de morte total, não é mesmo, meu irmão? Mas e se eu te disser que Deus pode transformar isso em um exército vivo e vibrante? Hoje nós vamos falar aqui do capítulo 37 do livro de Ezequiel e relacionar essa visão que o profeta teve com a conversão do ser humano. Assim como aqueles ossos secos ganharam vida, Deus, ele quer trazer vida nova para cada um de nós que está espiritualmente morto. Esse capítulo acontece durante o exílio babilônico e o povo de Israel, meu irmão, ele estava disperso e a nação estava toda destruída. E o templo em ruínas. E ele se sentiu como os ossos secos, sem vida, sem futuro e sem esperança. Mas Ezequiel, o profeta, meu irmão, ele é levado em visão para esse vale desolado. Aí Deus pergunta para ele: esses ossos poderão tornar a viver? E Ezequiel, meu irmão, sabiamente responde: só tu sabes, Senhor. Então Deus, meus irmãos, ele ordena que ele profetize, fale a palavra de Deus sobre aqueles ossos. Aí que o milagre acontece, em etapas, né? Primeiro, os ossos vão se juntando, formando os esqueletos. Depois, os tendões, os músculos. E aí a pele começa a cobrir, criando corpos. Mas ainda, meu irmão, faltava algo essencial para aquele corpo ali. Faltava o sopro de vida, que é conhecido como ruach em hebraico, que significa vento, sopro ou espírito. E só quando o espírito entra é que eles se levantam como um exército vivo, né? E essa visão, meu irmão, era uma promessa de restauração para Israel, que Deus traria eles de volta do exílio e reviveria a nação e colocaria seu espírito neles. Como toda ali a escritura no Velho Testamento, ela vai apontar para algo maior, que era Jesus Cristo e a salvação que ele nos oferece. Agora, meus irmãos, vamos aqui ao cerne da questão, né? Ao cerne aqui da mensagem. Como isso se relaciona com a conversão do ser humano? A Bíblia, meus irmãos, diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que antes de Cristo estamos mortos em nossas transgressões e pecados. Espiritualmente, nós somos como aqueles ossos secos, dispersos pelo pecado, secos pela culpa, sem vida eterna. Talvez você se sinta assim hoje, vazio, sem propósito, como um vale de ossos secos, né, meus irmãos? Como a mensagem que eu preguei no vídeo anterior a esse, que fala que o ser humano tenta se encher das coisas desse mundo, mas todo ser humano tem um vazio no coração que só Deus pode preencher. E aí no vídeo anterior eu fiz uma analogia, né, como a nossa vida, como se fosse um balão, que quando a gente conquista as coisas aqui nessa terra, logo esse balão se enche, né, quando nós conquistamos algo, queremos aquele carro, uma casa, ou conquistamos uma namorada, né, um relacionamento, aquele balão se enche e logo depois aquele balão se esvazia, porque há um vazio no coração do homem que só o Espírito Santo pode preencher. Mas então, meus irmãos, assim como Deus usou a profecia de Ezequiel, ele usa também a sua palavra para iniciar a nossa conversão. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando nós ouvimos o evangelho, que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou, é como se os ossos começassem a se juntar. As nossas vidas desorganizadas, ela começa a tomar uma forma. Aí nós começamos a reconhecer os nossos pecados, e ali começa um processo de arrependimento. Em seguida, meus irmãos, na visão vem a carne e a pele. Ou seja, Deus nos molda, Deus nos transforma, mas ainda não é o suficiente. Aqueles corpos sem sopro são apenas casca vazia. É que nem o nosso corpo quando está sem Deus, quando nós não conhecemos a Deus. E aí, meus irmãos, essa conversão verdadeira, ela culmina quando o Espírito Santo entra em nós. Lá em João capítulo 3, no seu versículo 5 e 6, Jesus ele diz a Nicodemos, né, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E é o Espírito que nos dá vida nova, nos regenera e nos faz nascer de novo. Agora, meus irmãos, pensa comigo aqui. Pensa em Saulo de Tarso. Lembra que se tornou o apóstolo Paulo? Antes de ele se tornar Paulo, ele era seco em sua perseguição à igreja. Mas no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, que é quando ele cai ali com o rosto em terra e ele perde a sua visão, né? Ali, depois de alguns dias, ele fica cego. Ele fica ali, se não me engano, 3 dias cego. Ele fica jejuando e orando, até que Deus manda Barnabé lá na casa onde que ele tá. E ali começa o processo de conversão na vida dele. Aí o Espírito, meus irmãos, transforma ele num apóstolo. E isso, meus irmãos, faz nos traçar um paralelo com a nossa própria vida. Talvez você esteja seco, meu irmão, pelo estresse. Assim como Paulo estava seco ali na sua perseguição, na sua ambição em acabar com a igreja, talvez você esteja seco. Mas não para acabar com a igreja, né, meu irmão? Mas é seco ali pelo estresse, pelo pecado, pela dúvida. E Deus pergunta hoje, assim como Deus perguntou para Ezequiel, o Senhor te pergunta hoje: esses ossos aí poderão viver? Qual que é a resposta que você tem para Deus? Poderão viver esses ossos secos? E a resposta, meus irmãos, é sim. Eu vou dar essa resposta aqui para você, ó. É sim. Pelo poder do evangelho, meu irmão. Assim como Saulo, meu irmão, assim como talvez você esteja hoje, um dia eu estava seco ali na minha vida, não tinha mais propósito e nem vontade de viver. Eu contei para os irmãos aqui no vídeo anterior, né, que o meu processo de conversão começou ali, voltando da faculdade à noite com minha namorada na época, né, isso aí foi em 2011. Uma senhora segurou no meu braço e falou para mim de Deus. Falou que Deus tinha grandes coisas para fazer na minha vida. Falou que Jesus estava à minha espera, meu irmão. Aquilo ainda demorou 1 ano até eu me converter, porque na época eu nem acreditava em Jesus. Mas teve uma época na faculdade, meus irmãos, que tinha uns homens lá na porta e eles estavam distribuindo uma bíbliazinha pequenininha, que é uma bíbliazinha de capa azul, é a Bíblia de Gideões, se não me engano. E aquela Bíblia ali, ela só tinha, acho que só tem Salmos, se não me engano, Provérbios e o Novo Testamento. E ali eu peguei aquela Bíblia, larguei na mochila e tal. E depois que essa senhora plantou essa semente no meu coração, algum tempo depois, antes de dormir, eu pegava e lia um pouquinho. Falava, vou ler aqui, né? Vamos ver o que tem aqui escrito aqui. Aí eu comecei a ler, meus irmãos. Eu comecei a ler ali Salmos, aí lia Provérbios, achei muito legal, interessante os ensinamentos que tinha ali. Aí comecei a ler os evangelhos. Meu irmão, e quando eu li ali as coisas que Jesus falava com os seus discípulos, não sei porquê, aquele me dava um nó na garganta. Sabe quando você fica com vontade de chorar? Mesmo não acreditando em Deus, meu irmão. Ali o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu lembro que eu li aquilo ali, e aquilo ali, a minha garganta ali, sabe quando você dá um nó na garganta, você fica com vontade de chorar e tal. E eu acho que ali, meus irmãos, eu acho não, tenho certeza, né? No momento eu não compreendi, mas ali o Espírito Santo, ele começou a habitar. E o que ali Romanos diz, né? Que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E ali eu tava lendo, né? A palavra de Deus. Eu estava ali em processo de conversão. Nem eu sabia que eu estava em processo de conversão. Eu estava lendo mais por curiosidade mesmo. E ali Deus já começou a tocar meu coração. O Espírito Santo começou a entrar. Porque, meu irmão, o maior milagre que tem, meu irmão, é ler a palavra de Deus. Quando você estiver querendo converter alguém, dá uma Bíblia para a pessoa. Mesmo que ela não acredite em nada, tal, dá uma Bíblia para ela. Fala, lê aí, é interessante, rapaz. Eu faço assim com as pessoas, meu irmão. Eu aprendi com meu professor uma vez de teologia, ele disse o seguinte: cada pessoa é como se fosse um peixe, e cada peixe tem um tipo de isca, um tipo de anzol pra você pegar ela, né? Ele contou uma vez na faculdade que, na época, quando ele trabalhava, se não me engano, numa fábrica, ele era muito zombado, o pessoal zombava muito dele, porque ele era crente, né? O crentinho aí certinho. Antigamente tinha isso aí, meu irmão. Hoje que tá mais tranquilo, que você fala que é evangélico, tem gente que fala que até tá na moda, né? Então, mas antes não, era bem perseguido. O povo fazia piadinha, dava risada dele, não se misturava tal. Só que tinha ali um irmão que gostava muito de música. E aí, ele falou o quê? Como é que eu vou pegar esse rapaz aí? Começou a falar da igreja, que tinha uma banda, que tocava na banda lá, que tinha uma orquestra e tal. Quem é a Assembleia de Deus tem uma orquestra, é forte na Assembleia de Deus. Ele começou a falar que ia ter um congresso da orquestra também. E esse rapaz se interessou. Também não era da igreja nem nada, era da bagunça mesmo. O rapaz era zoeiro mesmo, ele contando. E aí ele convidou ele pra ir. Não, vamos lá pra você ver a orquestra tocar, interessante pra caramba. Mas ele já tava no coração dele, né? Ele vai ver só a orquestra, ele vai ver a hora que ele começar a pregar a palavra. E é desse jeito que Deus trabalha, meus irmãos. E ele começou a ir na igreja, e quando ele foi
Nesse congresso aí, ele ouviu a orquestra tudo, aí teve a pregação, meu irmão. E quem que foi o primeiro a aceitar Jesus? Ele contou. Esse rapaz. Exatamente. Porque ali a palavra, quando foi pregada, a palavra falou exatamente o que ele estava passando. Porque, meus irmãos, lá em Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, o que diz, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Meu irmão, aquele homem foi que nem eu, só que eu não fui na igreja por causa de orquestra, não. Mas a primeira vez que eu fui na igreja, eu sentei lá no canto, lá fiquei quietinho. Por isso que eu falo, vai na igreja, fica quieto lá, você vai ver se Deus não vai falar com você. Deus falou comigo mesmo não acreditando nele. Então, assim como aquele homem, eu sentei lá no fundo da igreja. Quando o pregador começou a falar, parecia que Deus estava falando exatamente comigo. Tudo que eu estava passando, aquele irmão foi falando, pregando a palavra. E parece que Deus foi abrindo os olhos dele acerca da minha vida, do que estava acontecendo na minha vida. E assim começou o processo de conversão, e aquele homem também se converteu, né? Porque o professor usou o anzol certo para pegar aquele peixe, né? Que foi pela música. E esse rapaz aceitou Jesus e até hoje está na igreja. Então, meus irmãos, e essa pergunta que eu fiz, né? Poderão reviver os seus ossos secos? O que significa para nós hoje? Que primeiro, se você ainda não se converteu, ouça a palavra, porque Jesus te chama para a vida. Arrependa-se e creia. E não espera, meu irmão, tá tudo perfeito na sua vida para você ir para a igreja, né? Não espere ser perfeito. Primeiro nós fomos ver ali na palavra de Ezequiel, os ossos, meus irmãos, os ossos que estavam espalhados ali, aqueles ossos sequíssimos pelo vale ali de Ezequiel, capítulo 37, os ossos, eles estavam espalhados pelo vale, e eles não se ajuntaram sozinhos. Quem que ajuntou esses ossos secos? Que representa a nós, que estamos ali no pecado, muitas vezes estamos mortos espiritualmente. Quem começou a arrumar aqueles ossos foi Deus, porque foi Deus que agiu. Então, meu irmão, através daquela mulher lá que falou pra mim, né, da palavra de Deus, foi Deus que começou a agir e organizar minha vida. Então não espera você ser perfeito. Vai do jeito que você tá pra igreja. Porque eu tenho certeza, você vai do jeito que você tá. Porque você não vai permanecer, você não vai conseguir permanecer do jeito que você tá. Fala, mas eu sou muito pecador, eu tenho meus vícios. Pode ir, meu irmão, vai na igreja, ninguém vai ficar te recriminando, não, pode ficar tranquilo. Quando eu ia na igreja, eu era cheio dos vícios, ninguém falou um A pra mim. E foi ali ficando quietinho, lendo, aprendendo da palavra de Deus, indo nos cultos de ensino da palavra, fui aprendendo, e o próprio Espírito Santo começou a me incomodar. E de tudo que eu tinha vício, eu fiquei livre, porque foi Deus que me libertou. Não foi eu, não, foi Deus que me libertou. Mas primeiro você tem que dar o primeiro passo. Quer ir lá, aceitar Jesus, reconhecer que Ele é soberano sobre as nossas vidas. E agora, para os que já creem, e talvez haja áreas secas na sua vida, né? Você que já crê, que já está na igreja, talvez tenha áreas na sua vida que estão secas, assim como aqueles ossos. A sua fé esteja enfraquecida. Então, o que eu digo para você é que profetize a palavra sobre elas. Ore, leia a Bíblia, permita que o Espírito sopre um novo vigor. E como igreja, nós devemos ser como Ezequiel, profetas que levam a mensagem de vida aos vales ao nosso redor, e aos perdidos e aos desanimados. E lembre-se, meu irmão, a conversão, ela não é um evento isolado, é um processo contínuo de revivificação pelo Espírito. É um processo contínuo, meu irmão. Você sempre vai ter que estar ali em comunhão com a palavra, lendo a palavra, orando. Mas a melhor coisa que tem, meus irmãos, é estar com Deus, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Como eu digo, todo vídeo meu eu falo, sem Deus nada podeis fazer. Sem Deus você não levanta nem da cama, você cai numa depressão aí, que você fica com vontade de se matar, vai tomar um monte de tarja preta, vai beber, vai tentar se entorpecer, mas sem Deus, meu irmão, você não vai conseguir sair dessa. E é só o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. E assim como Deus falou com Ezequiel lá no capítulo 2, versículo 1, na beira do rio Quebar, né? Deus fala para Ezequiel assim: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Assim como Deus fala para Ezequiel, Ele fala para você hoje: põe-te em pé. Se colocar em pé é se dispor a buscar a Deus. Se você buscar a Deus, Ele vai falar com você. Porque lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, aqui para finalizar, ele diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. E assim eu agradeço você mais uma vez que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Curta, comenta e compartilha mais essa mensagem. Deus abençoe a todos.